Bom dia, um prazer estar aqui. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade. Que Deus nos abençoe neste momento e que nós possamos ter alguns minutos ouvindo a palavra do Senhor. Neste momento, eu gostaria de solicitar aos irmãos que abrissem a Bíblia em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Atos 13, do capítulo 1 ao versículo 3. Amém? Enquanto os irmãos localizam aí Atos 13, gostaria de ilustrar com uma pequena situação que esta palavra veio ao meu coração e ela é real. Certo dia eu estava fazendo um curso de pregação bíblica com o excelentíssimo pastor Giovanni Cruz, e quando eu adentrei na sala, havia um jovem de apenas 19 anos, e naquele momento que eu vi, eu tinha uma mensagem para aquele rapaz, que nós já tínhamos participado de um movimento que nós participamos na Igreja Lagoinha de Belém, que é a Blitz. E nós tivemos um ato numa avenida, Pedro Álvares Cabral, no bairro do Barreiro. E lá, trabalhando ali, evangelizando aquela população, dentro de determinada situação ali, eu tive uma visão com aquele rapaz e a jovem que ele namora. E eu fiquei muito feliz quando entrei em sala e ele estava ali, ele era um dos primeiros. E eu não tinha liberado aquela palavra para ele. E essa pregação, ela surgiu quando nós estávamos conversando na ida à casa, eu fui deixá-lo na casa dele, e veio essa palavra, eu aos 44 anos, encorajando um jovem de 19. E o Senhor Jesus me levou para Atos capítulo 13, versículo 1. Vamos à leitura. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém? Esta palavra aqui nós vamos dividir em 3 passagens, tá? A primeira delas, nós vamos ler com muito cuidado e observar algumas situações para nós encorajarmos pessoas. Quando nós começamos a palavra com o verbo haver, ele acaba trazendo uma ação, tá? Alguns verbos em língua portuguesa, eles podem te ajudar de uma forma mais estática, que nós chamamos, vamos lembrar da escola aqui, verbos intransitivos ou verbos de ligação. O verbo de ligação, ele não indica tanta ação. Já o verbo transitivo, ao nome, transitar, eu vou transitar, ele vai te indicar uma ação. Então, em alguns momentos eu vou mencionar isso. Então, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé e Simeão. Naquela época, quando nós tínhamos uma nomenclatura em primeiro, significava que tinha certa autoridade sobre aquela pessoa. Então, aqui qual é o primeiro citado? Barnabé. Então, Barnabé, ele era ali o mentor do segundo nome. Então, normalmente é assim, Barnabé, Simeão, Barnabé, Paulo. Chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca. Tetrarca, naquela época, era um governador, um administrador da 4ª região. E Saulo, que nós vamos conhecer como Paulo também, né? Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Então nós estamos ali lendo Atos, que é um livro que fala muito do poder do Espírito Santo, né? Que nós temos também ali Paulo, né? Que de alguma forma nós conhecemos muito como um grande evangelista, né? Temos também ali Filipe, que vai aparecer, outro Filipe, não é o primeiro Filipe, e vai falar também desses evangelistas. Lembra que eu falei no início? Nós estávamos num ato que era um evangelismo, nós fazemos parte da Blitz, e ali eu com 44 anos não só estava ajudando um jovem de 19, como o jovem também estava me ajudando. Então, apesar da hierarquia entre mentor e mentorado, ambos estão aprendendo. Barnabé aprendeu com Paulo, Paulo aprendeu com Barnabé. Então, essa caminhada, esse encorajamento que nós temos que ter, independente da idade ou da classe social, eu quero transmitir neste momento aos irmãos. E continuando, separem-me, novamente um verbo no imperativo, de alguma forma é uma ordem. Ordem de quem? Do Espírito Santo.
Pois aqui na passagem diz o quê? O Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Paulo. Lembra da ordem? Barnabé e Paulo. Então, Barnabé tinha ali a orientação, né, a mentoria em Paulo, sobre Paulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, ali nós temos um ato profético da orientação, né, sobre o poder do Espírito Santo para que eles possam ir e jejuar, como a palavra de Deus fala, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, esta é a palavra de hoje, gente, brevemente, trazendo para vocês o que Deus tocou no meu coração nesse nosso primeiro contato aqui. É tudo real, tá? E gostaria de agradecer a oportunidade.